Aí, gente, estamos de volta com o pé na cozinha. 1, 3, 4, né? 5. É. 135, polegão. Olha, gente, aqui no Fundo Canoas hoje, eu vim com a avental da Itália, porque eu vim na casa de um cara, tá? Parente lá daqueles lá que faz aqueles carros baratinhos lá, 800 mil dólares, 1 milhão, né? Ele disse que é da ala pobre, mas eu não sei não. Tá? Não, é verdade. Aliás, ele tem 2 nomes, né, romanos e italianos. Um do irmão e fundador de Roma, né? Rômulo, Remo e Rômulo. E depois o nome da grande equipe, da grande fábrica de carro Ferrari, Rocco Ferrari. Ele é oftalmo, é isso? Optometrista. Optometrista. Optometrista, quer dizer, ele mede os problemas do olho aqui, ó, tá? Eu acho que é isso, por aí eu falo. E a esposa dele, a Michele, tá? Tem a filha fugiu aqui, que é a... Ela correu, ela não quer se filmar. Ah, então tá bom. Gente, assim, um prazer muito grande estar aqui. Há várias razões por nós estarmos aqui, certo? Uma é falar da profissão dele, né? Naturalmente. E outra é o envolvimento do casal, da família, com outras situações no Sul. Valeu, vamos apresentar aqui. Pode ser, está ali já. Então, está aqui o Rômulo, né, Ferrari. Obrigado por nos receber, Rômulo, tá? Eu que agradeço, imagina. Já assistimos do outro lado da telinha, agora receber o programa aqui em casa vai ser motivo de orgulho e prazer para todos nós. Obrigado. Obrigado para vocês. Michele, obrigado. Agradeço a visita, sejam bem-vindos e que a nossa noite seja bem agradável. Muito obrigado. Hoje não vai ter comida, não tem nada aqui, tá vendo? Não tem nada, não, pelo amor de Deus. Aliás, Estamos com fome. Hã? Estamos com fome. Não, eu vi, já tirou fotografia daquilo que eu estava fazendo, já, ao menos a fotografia ele olha para a foto e depois. Tá bom. Rômulo tem um consultório oftalmetrista, sei lá, coisa assim que ele vai dizer aí. No edifício Fulvio Tomil. Fulvio Tomil, tá? Aliás, o Tomilzinho foi meu aluno também do Augusto. E casal, a gente atendia, eu fui funcionário do Banco do Brasil, sempre procurava a gente para atender lá. E ao mesmo tempo ele consegue um tempo para dar tempo para o tempo dos outros. Vou fazer uma amontoada aqui. Ele é presidente, atualmente, do Centro Espírita, Kardecista, Casa de Luz, lá no Taboão. Tem presidente e tem a primeira-dama, assim, como é que é? Não tem. Não? É só o presidente. Tá? Na verdade, o presidente acaba sendo figurativo no trabalho voluntário que a gente faz, apenas uma burocracia. Então eu acabo tendo algumas funções na casa e a Michele acaba tendo outras funções. Legal. Assim, gente, ó, nós conhecemos aquele ambiente desde quando surgiu, humilde, pequeno, né? Uma casa caindo aos pedaços, lembro disso, cheia de cupim, pequeníssima mesmo, e a gente vê o trabalho. Quando se faz o bem, há o retorno, de qualquer forma, isso aí. Bom, ele segue a linha de Allan Kardec, na verdade o nome dele era Hippolyte, né? Hippolyte Rivail. Tem até a pronúncia que é francês, né? Francês. Nasceu em Lyon, morreu em Paris, vai fazer aniversário de falecimento agora, acho que ele é 20, não sei quanto, 31 de março, né? 1804 nascimento, 1869 a morte dele. Morreu cedo. Bom de data. 65 anos só, né? E era formado em Ciências e Letras, pertenceu à Academia de Ciências de
da França. Astronomia, física, química, matemática. Ele lançou até um livrinho de aritmética que foi usado até poucos anos na França. Uma revolução, que ele não aceitava muito a maneira como se ensinava na época, né? Então ele criou alguma coisa diferente. E você comentava em off antes, ele foi discípulo, vou colocar dessa forma, de Pestalozzi, de quem ele acompanhava muito, né? Me fala um pouco mais desse homem. Allan Kardec, nós falamos que foi pouca idade, né? Mas ele cumpriu a missão dele. Daqueles fatos que o próprio Espiritismo acaba consolando e que cada um tem o seu tempo. E ele cumpriu o tempo dele. E não deve ter sido muito fácil, porque trabalhar com esses tipos de questões, esse envolvimento, essa novidade numa sociedade cheia de preconceitos, naquela época após as revoluções francesas, com todas as dificuldades, mas a posição dele naquela sociedade era muito marcante. A intitulação de Allan Kardec já se dá porque ele não iria jamais colocar o nome dele nas obras, porque provavelmente as pessoas iriam lê-las apenas pelo nome, pelo autor que era. E aí isso tem várias histórias de onde teria surgido o Allan Kardec, que seria uma vida anterior dele, mas era uma pessoa especial. Um professor fala que, aliás, ele teve lá, o espírito falou que ele era celta, se não me engano, e lá ele se chamava Allan Kardec, nessa visão que ele teve, não sei. Daí, a partir desse momento, ele passou a usar, né, o pseudônimo de Allan Kardec. Pô, legal. E ele fez realmente assim, bons trabalhos, foi super criticado na época, né, porque a própria medicina, ele era também um inveterado estudante de psicologia, de comportamento humano, etc. Tal, não aceitava a posição dele dessa questão de gerações, de renascimentos, etc. Tal, né? Imagine o que seria para aquela época ele transformar em obra científica, você conversar com mesas, você tentar esclarecer as mensagens por vozes. Muito difícil, foi um trabalho muito difícil, acreditamos. Ele começou, inclusive, ele não deu muita bola, depois ele começou a se interessar por essa história da mesa giratória, né? Aí praticamente começou o trabalho dele, o interesse dele. Mas ele queria, como tu falaste aqui uma palavra bem interessante, ele queria que fosse tratado o espiritismo cientificamente. Ele era católico, gente, tá? Ele era católico, foi trabalhar na Suíça, foi estudar na Suíça até, né? Que era praticamente evangélica, né, luterana. E aí, veja só o que ele enfrentou, né, de contradições, de repulsa, de acusações, etc. Então, né, mas ele nunca abandonou as duas coisas. Mas ele queria que o espiritismo realmente fosse estudado cientificamente. A doutrina espírita, como ela é tratada como uma revelação, e aí feito a partir do que os espíritos nos trouxeram, com certeza estava tudo organizado a partir do mundo espiritual. Então as posições pessoais de Kardec talvez não estavam em jogo. E a doutrina espírita não iria se sustentar se tivesse apenas um pilar da ciência, ou pelas questões de crendices que a colonização dava para aquela época, também não poderia ser isoladamente uma religião. Então, nos estudos que são feitos do movimento espírita, trata-se um tripé, né, que é a filosofia, a ciência e a religião. Certo. Não uma religião do aspecto que a gente conhece dos modelos tradicionais,
onde tem um templo, um sacerdote ou qualquer outra coisa que venha competir com essas tradicionais. A ideia da religião é elevar o homem. O homem se eleva moralmente, se transforma e evidentemente que essa elevação o vai levar às questões divinas. A parte filosófica porque o homem é instigado a se perguntar. Não somos filósofos, mas quando nós perguntamos o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou, eu estou filosofando. E a doutrina busca responder a essas questões. E as questões científicas são óbvias, porque nós manipulamos energias, tratamos, as pessoas têm sensações e as respostas não são ditas porque nós somos envolvidos pelos paradigmas que a sociedade tem. Platão já escreveu sobre isso não faz pouco tempo não, faz muito. Essas 6 perguntas aí não tem resposta. Desculpa, mas não. Ao menos para o nosso pouco entendimento, que a gente tem um limite de entendimento, não há como responder. Né? Bom, eu tenho aqui ao lado do Rômulo a Michele, a esposa dele. Como é que tu te envolvesse com isso também, Michele? Foi através dele ou foram os dois juntos? Foi de comum acordo? Como é que aconteceu isso? Eu acho que vem já um pouco de berço, né, Aurélio? Então, aconteceu algumas coisas na minha vida bem jovens e que me fez buscar o espiritismo, tá? Algumas tragédias, né? E a gente quer ter esse entendimento, o porquê comigo? Por que não com aquele, né? Certo. E a gente acaba julgando um monte de coisa e vai conhecendo e vai lendo literaturas e vai conversando com pessoas e nesse meio tempo nos conhecemos. E o Rômulo já sempre também espírita e eu já voltada para o meio espírita também e aquilo parece que junta mais ainda, né? Certo. Que era para ser. Nós vivemos uma geração em que a maior demanda das casas espíritas se dá a partir de tragédias pessoais. Certo. Porque comigo, como a Michele falou, muitas pessoas passam a julgar esse ser divino como se ele tivesse um saco de bondade e um saco de maldade e de vez em quando ele enche as duas mãos e joga para baixo e alguém vai pegar alguma coisa de bom e alguém vai pegar uma coisa de ruim. Certo. E de fato não deve ser muito fácil para as famílias as perdas, por assim dizer, vamos colocar as perdas entre aspas, né? E a doutrina espírita acaba respondendo algumas coisas. A revelação da doutrina traz para a sociedade como um consolo. Porque não há um consolo maior para as famílias, para as pessoas isoladamente, você ter a certeza que aquele ente que se afastou de você, que o seu corpo não está mais presente com você, continua vivo. E que logo ali na frente você vai estar com ele novamente. Então, essa é a ideia. E as pessoas que procuram o centro espírita, como a Michele observou, têm exatamente essa pergunta. Então, nos chegam lá as pessoas que querem compreender isso. O ideal seria que as pessoas se envolvessem com as questões de voluntariado ou com problemas de outras pessoas por amor. Mas ainda não conseguimos chegar nesse ponto, né, na nossa sociedade. É verdade, sim. Eu até estava falando agora, eu estava lembrando de um discurso que foi feito por um amigo dele, um filósofo, se não me engano, no dia do enterro, né, do Allan Kardec. E ele fala no final, as últimas palavras assim: eu tenho certeza que a gente se reencontrará. Até breve. Né? Agora, se aqui ou acolá, não importa, mas tem esse reencontro mesmo. Né? Eu tenho história, mas não vou contar aqui porque senão os caras vão me internar, tá bom? Mas, tem uma situação, Rômulo e Michele, eu vejo muito no Facebook, eu sou meio viciado naquilo, e tem algumas pessoas, inclusive, que frequentam a Casa de Luz, que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, eles atacam outras situações religiosas. Eu acho errado isso, na minha opinião, tá? Não sei. Porque assim,
Se eu sou, sei lá, da Assembleia de Deus, por que eu vou atacar outro? Deus é um só, para todo mundo, não adianta, tá? E eu sempre brinco sério, né? Eu sei que foi tirado pela história, basta pesquisar, muita gente não concorda com isso, que foram retirados dos evangelhos momentos, principalmente lá no começo, né, que fala em reencarnação, e teve Constantino e depois uma outra imperatriz lá de Roma, alguma coisa, que mandou tirar o resto, né, que não permitiu que tivesse alguma alusão a qualquer coisa de volta, porque os inimigos fossem matá-los, né? Fossem derrubar o seu império. E não tem padre, não tem pastor que aceite, já conversei com um monte de gente, não, aquilo ali não existe, porque Jesus falou, como é uma vez só, né? Tirados uma vez só, não sei, está num dos evangelhos lá. Mas eles não falam o que aconteceu antes, tá? Porque assim, teve gente que foi arrebatada. Muita gente, inclusive no Velho Testamento fala, aliás, no Novo Testamento fala que ele era a reencarnação de Jesus, de Elias, tá? Eu sempre pergunto, o que acontece na Páscoa? Estamos próximos aí. O que acontece na Páscoa? Significa passagem. Tá? Isso é uma coisa hebreia, tá? A dos hebreus. Mas para nós, o que é a reencarnação, a ressurreição? Por que mudaram de nome? O milagre está aí. Foi o único que deixaram registrado que aconteceu de reencarnar. Milagre no próprio corpo e ascender, certo? Daí eu quase apanhei esse dia, mas por causa dessas histórias aqui. Mas é verdade, é verdade. Quantos voluntários vocês têm lá hoje, gente? Nós começamos com 8, acho 10, não sei, na época, eu não faço mais parte. Essa estatística não é absoluta, não é fixa, porque os voluntários estão entrando todos os dias e estão saindo todos os dias. Mas nós temos em torno de 40 a 45 voluntários, se dividindo em trabalhos de segunda a sábado. Gente, para quem não conhece, aqui lá, olha, uma quermesse. A gente chega lá, é gente de tudo quanto. Mas é engraçado, como aconteceu quando eu falei de Forquilinha, né? Eu levei algumas pessoas daqui a Forquilinha, acompanhei e tal. E encontrei muita gente de Rio do Sul lá também, né? Pessoas bem colocadas aqui no Rio do Sul. Aí eles olham pra gente, baixam a cabeça e ficam com vergonha, né? E aqui é a mesma coisa, né? Meu Deus, olha o Aurélio. As coisas, gente, quando se procura o bem para si ou para alguém da família, meu Deus, ele está lá em cima para ajudar todo mundo. Essa história, né, de rebuscar, de reviver outras vidas, ou de viver outras vidas, e sempre para um apuramento, né? Um apuramento de ser. Você falou antes, ele estava falando de uma interrupção de luz aqui, tá, gente? Problema aí Mas ele já vai voltar no assunto. Quando você estava falando ali, veja bem uma coisa aqui. É sobre a pessoa. Nós perdemos alguma coisa. Desde o meu tempo de aluno e depois de professor, eu sempre considerei que essa nossa condição humana, nós perdemos o divino, o poder da cura com as mãos, o poder do perdão. É minha opinião. Creio que nós perdemos isso. Esse foi o castigo. Porque é bem claro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha, o filho de um rei é o quê? Um príncipe, que será o seu sucessor. Não estou dizendo que nós vamos suceder a Deus, mas se nós somos filhos, a semelhança a Ele, é porque nós tínhamos esse poder. E perdemos por uma desobediência besta, seja lá qual for. Eu vou botar a culpa na Eva lá, mas eu acho que ela tem culpa mesmo. Então,
qual é a nossa missão? Buscar, reencontrar esse poder que nós temos dentro de nós. Está escondido. Só que para isso precisa sacrifício. Renúncia. É complicado. Bom, a grande chaga do ser humano está no seu egoísmo. E nós costumamos ser egoístas até quando a gente acha que está amando. Certo. E assim a gente comete muitos erros. Porque o ser humano ainda não mensura o que seja o amor como energia. Ainda o trata de forma primária, como se fosse um sentimento especial. E em sendo um sentimento especial, eu passo a utilizá-lo apenas com pessoas especiais para mim. E aí nós estamos cheios de pessoas na nossa sociedade que conseguem amar e que se dedicam às pessoas que estão para o lado de dentro do seu cercado. E a grande diferença do que o amor pode conquistar e o que ele pode superar é exatamente nós conseguirmos exercer toda essa dedicação para o lado de fora do nosso cercado, com todas as pessoas, inclusive com quem não gosta de nós, com quem é o nosso inimigo. Porque essa historinha de amor foi trazida pelo Cristo. O resumo da vinda dele aqui foi somente para isso. E ele sabia que nós não seríamos capazes de exercer isso plenamente se ele viesse apenas dar um recado. E foi por isso que ele veio e viveu como um homem. Ele viveu e ninguém falou, ninguém viveu, ninguém passou por aqui da forma como ele passou. E ele não pediu para a gente inventar nada, ele deu o recadinho para a gente imitá-lo, ou tentar imitá-lo. Mas essa historinha de amor é muito difícil ainda para o ser humano. Ele não consegue mensurar. Eu entendi o amor pelo que a doutrina espírita nos passa. E para entender o amor nós precisamos entender essências muito além das nossas fronteiras, da nossa mente. O amor é uma energia através da qual o Criador ele rege todas as criações, todas as galáxias, todos os planetas, todas as constelações. Então nós não podemos colocar isso primariamente como um sentimento pequeno, como eu amo a você, mas o outro que não está perto de mim eu só gosto, e aquele que está mais longe ele que se vire, porque essa é a ideia que o ser humano tem e acaba agindo dessa maneira. Michele, comungas com isso, com isso que ele terminou de falar, sobre o amor, sobre o relacionamento entre pessoas, porque assim, tem pessoas que são difíceis da gente engolir, mas não interessa, elas fazem parte do total, né? Como é que tu ages com isso? Como é que tu consegues manipular isso de alguma forma? Não é bem o termo, mas... É espontâneo, né, Aurélio? Da mesma forma. Como o Romulo bem disse, é fácil a gente amar os nossos filhos. Certo. Lado de dentro, nossa casa, nosso lar, nossas famílias. Mas o amor é um todo. Eu posso te amar da mesma forma, Certo. porque é um sentimento. Tá? Então não tem um significado de eu dizer que eu amo mais aquele ou menos aquele outro. Tá? E isso a gente vai buscando a fundo. É difícil hoje a gente, na sociedade, falar de amor. Muito difícil. Nem todos pensam da mesma maneira. Como em tudo, ninguém pensa igual, né? Em todos os sentidos. Mas a gente tem que tentar se exercitar, porque o amor, ele gera amor. Se eu desejo o bem volta para mim. Tem sempre a lei do retorno. Exatamente. A Michele falou, atirou no alvo quando ela falou em exercício. Talvez a grande dificuldade que o ser humano tem é porque ele acha
que tudo ele vai pegar um prato feito. E o amor também é um exercício. Como eu vou amar aquela situação ou aquela pessoa? Amando. Comece aos trancos e barrancos e daqui a pouco você está vibrando na mesma frequência que aquela situação que estava te deixando aflito e solucionando aquele problema. Isso é em relacionamentos e isso é nas carências que a nossa sociedade tem. Aquela historinha da mocinha que espera até vir o príncipe encantado ou o homem perfeito cabe bem para essa que nós estamos falando, porque não existe. O amor começa devagarinho e daqui a pouco ele fica grande e toma proporções em que ele cerca as pessoas e vira espontâneo, como a Michele falou. Pô, assim, eu estava lembrando aqui, a questão do amor, esse amor incondicional, vou colocar dessa forma. Todo mundo está preocupado aí com os noticiários, está vindo aí o jogador, quebrou o ossinho do pé, né? Eu já quebrei esse dia também, ninguém deu bola, tá? Nem médico eu fui. Já me perguntaram se quando for na operação dele vai ser feriado. Pois é. Aí assim, ó, todo mundo preocupado e tal, um médico especialista, vem em atendimento da França, na França junto, o médico lá do PSG e não sei o quê. Ninguém está preocupado com o hospital de câncer para crianças que fecharam no Acre. Ninguém se perguntou, ninguém está fazendo campanha para o hospital contra o câncer de crianças de São Paulo, outro do Mato Grosso. Pô, gente, a nossa escala de valores, a nossa pirâmide de valores está de cabeça para baixo, né? Isso é que tem que se preocupar, gente. Eu sempre falei, meu programa não é feito para política, não tem essa intenção, né? Mas a eleição está aí, gente, pelo amor de Deus. O que é importante para a vida de nós todos, brasileiros, índios, negros, homossexuais, sei lá, seja o que for, tá? O que é? Educação, saúde, moradia e segurança. Aí deu hoje, por exemplo, nós estamos gravando, deu hoje que foram mortos 53 mil pessoas, não sei o que, de marginais, não sei o que. Tá. Quantos policiais morreram em 2 meses, defendendo as nossas vidas? Quantos? Alguém foi lá perguntar para a família de um policial desse, precisava de ajuda, precisava de tratamento psicológico? Não, eles vão lá na família do bandido. Lógico que a família nem sempre tem culpa, tá, do que faz o marginal. Mas, gente, pelo amor de Deus, está na hora de deixar essa bandidagem, que não é no Morro, não. É lá em Brasília, tá? É São Paulo, é Rio de Janeiro. A bandagem está por ali, naquela região. Está aqui, está em Rio do Sul, está em Santa Catarina. Me revolta isso aí. Tá? Eu já batalhei para mudanças, já sofri para fazer e ajudar mudanças. Mas não esperava nunca na minha vida que terminasse a mudança dessa bagunça que tem. Desculpa, tá? E isso se o Espírito nos ajudar, pelo amor de Deus. O momento que a gente vive é inerente ao estágio que nós estamos vibrando. Essa é a questão. Talvez a nossa dificuldade em conseguir eleger pessoas coerentes com o bem público está porque exatamente não há pessoas com esses valores prontas para essa situação. Hoje eu vejo a situação como se acendêssemos a luz em um quarto totalmente desorganizado e nós só vamos conseguir habitar nesse quarto quando nós conseguimos organizarmos. Ajuntar o sapato e colocar na sapateira, trocar a lâmpada que não acende, o ursinho de pelúcia que caiu no chão, vamos botar de novo lá, vamos arrumar a cama.
e assim, recolher a roupa suja até que aquele quarto fique habitável. E a sociedade passa por isso. Eu entrei nesse tema porque a doutrina espírita acaba tratando disso e nós estamos vivendo um momento de transição do planeta em que, apesar de nós enxergarmos essas coisas ruins trazidas pela mídia, o mundo está se tornando melhor. Nós nunca tivemos tantas pessoas fazendo o bem e preocupadas com as outras como nós temos hoje. Engraçado que há 2 programas atrás, a pessoa que participou do programa falou exatamente o que falaste agora. E não tem nada a ver com... Não tem. O reikiano, mas também é da linha kardecista, de alguma forma, tá? Falou exatamente isso. Terminaste de falar agora, que é o tal de arrumar o quarto, de arrumar a casa, apometria. Sei que é isso, é? Não, o Hopo... tem um nome esquisito, Hopo no Homo. Não lembro. Eu quero voltar, deu uma queda de energia aqui no Fundo Canoas. Ele começou a falar sobre um verbo, religare. E ele não conseguiu terminar a colocação dele, porque realmente não seria uma queda de uma árvore aqui perto. Não foi. Fala, meu amigo. Então, eu falava sobre a religação que nós tentamos fazer, ainda que para muitos inconsciente, com o ser divino. Nós não chegamos num consenso se o verbo era do grego ou do latim. Não, mas é latim. É latim. Então, ele significa, na tradução, uma religação que nós fazemos com o ser divino, que no aportuguesamento do termo virou religião. Então, a função da religião para o ser humano seria exatamente essa. Não a necessidade de templos ou de qualquer hierarquia. A necessidade de eu me melhorar como um ser humano e ascender para o ser que me criou. Ou seja, nós podemos tomar estradas para seguir com essa ideia. E aí existem vários segmentos. Nós aqui, em maioria, nós somos cristãos. Seguimos a ideia do que o Cristo nos trouxe. E aí nós envolvemos a doutrina espírita, que é essencialmente cristã, bem raciocinado em relação ao que o Cristo nos disse, os católicos, os luteranos e qualquer outra igreja reformada, evangélica que nós temos e que merece todo o nosso respeito, seguem a ideia do Cristo. Então, por que nós deveríamos criar separações ou criar ideias diferentes? Esse é o ponto. Mas redes sociais, elas são abertas para que a pessoa fale o que quiser, embora que o julgamento deveria ser da própria pessoa, né? A gente fala muitas coisas e atrelando ao que a doutrina espírita nos ensina, nós não devemos fazer nenhum julgamento. Então, a mim não cabe dizer se aquele está certo, ou se o outro está errado, ou pior ainda, querer dizer que eu estou certo e que o outro está errado. Cada um toma o seu caminho. Certo. E exatamente não julgar é que me coloca numa posição de tentar entender tudo o que acontece no nosso meio. Esse dualismo do certo e errado, bem e mal, né? Divino, carnal, humano, uma teoria muito forte que foi fortalecida, vamos colocar dessa forma, a partir da época medieval. Até eu vinha para cá hoje, estava perdido mesmo, né? Me perdi na rua aqui e estava pensando, um novo programa aí sobre cultura, né? A questão do significado das torres nas igrejas. Que essas igrejas não tinham torres. Quando muito, o sino era colocado na parte frontal, numa armação, né, para chamar o povo para culto, para missa, ou seja lá o que for, ou para alguma festa, alguma coisa dessa forma. Depois é que colocaram lá o sino em cima da torre lá.
Mas muito na época medieval, quando começaram a construir essas grandes catedrais, etc. Tal, então as duas torres. Bem e o mal, divino, humano, né? Céu, terra. As torres eram uma simbologia, foi como simbologia, para indicar, ó, lembra, tu és chão, lá em cima está o divino. Sempre as torres foram uma forma de lembrar ao povo que havia o divino e nós somos pó. Isso é uma coisa. Outra coisa. Hoje não, hoje já não se faz mais isso. As janelas, os vitrais eram mais em cima, nunca na parte de baixo. Por quê? A luz vem de cima, certo? Ela penetra de cima para cá, a luz divina. Muito bem. E outras coisas assim, né? E é tudo espiritual, isso é que eu, tá? São, digamos assim, são convenções de épocas, de tempos, mas que não deixa de sempre ter esse lado espiritual. Foi uma época em que o simbolismo ensinava o povo. Exatamente. O barroco, né, que veio ali depois. As pessoas passavam na frente de uma edificação e aquela simbologia fazia lembrar de qual seria o papel dele naquela sociedade. Pensa bem, eu tive a oportunidade ainda, eu tenho um pouco mais de idade que vocês, juntos, pecado. As pessoas passavam diante de uma igreja, geralmente os homens usavam chapéu, tiravam o chapéu, de forma de respeito. Tá? Passavam diante de um cruzeiro, tiravam o chapéu. Eu lembro, assisti várias vezes em Rio do Sul, e depois de muitos anos, só no enterro, eu vi isso de novo, foi no enterro do Norte, do ex-prefeito Norte. Todas as portas do comércio fechadas. Isso era normal. Em respeito. Em respeito. Tá? Antigamente isso era normal, iam fechando, os homens tiravam, paravam tudo na calçada, ninguém mais andava, cara. Simbolizava que naquele momento não poderia haver nada mais importante do que aquele cortejo. Do que aquele que estava, de qualquer forma, ele estava acompanhando ali do lado, né? Tudo festa. Como diz o pastor Adelmo, beijo grande, gosto muito dele. Né? Para que flores? Aqui no lado do caixão. Ele não está escutando. Mas só que é uma coisa, lá no Evangelho, nos Evangelhos, né, os novos, lá fala o respeito aos mortos. Não fala se é o corpo ou se é aquele que partiu, está lá o espírito, alguma coisa. Respeito aos mortos. Se eu levo um buquê de flor, ou se eu jogo uma pétala, seja lá o que for, ali na sepultura, é uma forma de carinho. Tá? Eu estou respeitando aquilo ali. Então não é o fato assim, morreu, acabou. Não, está aqui, ó. Aqui acabou. Não, a alma está lá, não sei onde. Não, está aqui. Porque ninguém vem me dizer que o céu é lá em cima, o inferno é lá embaixo. É tudo por aqui, ó. Está tudo em redor aqui, né? Nós estamos tudo junto aqui. Ó, já estou me cutucando aqui atrás daqui, ó. Meu Deus, Rômulo e Michele, assim, vocês fazem palestra lá, alguma coisa, não? Mas eles vão responder depois, tá, gente? Eu tenho que olhar como é que está a comida lá, que está diferente hoje, tá bom? Diferente não está nada. Nós já voltamos, pé na cozinha, beijo o carro, um pé lá, outro aqui. Aí, gente, estamos de volta com o pé na cozinha, 135, sexto ano, graças a Deus. Vamos partindo aí, graças ao Vale Europeu TV, que nos deu essa oportunidade de retornar, bater papo, fazer comida, fazer o que a gente gosta. No intervalo, antes do intervalo, eu havia perguntado ao Rômulo e à Michele a questão de palestras, se eles trabalham com isso, e ficou a resposta no ar, e agora? Bom, a Casa Espírita, ela
muitas atividades estão em volta do uso da palavra, do uso de ensinamentos através do Evangelho. Então, todos os eventos públicos há as palestras. A nossa casa sempre nas quartas-feiras. A atividade todos os dias, mas o dia público, na quarta-feira, temos a palestra. Eu vejo a necessidade de dar palestra em todas as casas da região. Então, às vezes eu não me encontro na casa ali, e assim é o seu Adilson, e eu poderia citar vários outros nomes da casa que circulam pelas casas espíritas da região, e são dezenas, palestrando, por assim dizer, levando um tema específico para cada uma das cidades. E a gente trabalha com estudos também, tanto da parte infantil quanto dos adultos, que são estudos sistematizados que nos pede preparação a nível de palestra, de bom uso da palavra também. Bom, legal, assim, até meu abraço, meu carinho, o meu respeito ao Adilson, a Lourdes, né? Casal simpático, imensurável. Tá? E outras pessoas que lá trabalham, o professor Nilo, continua lá, Nilo Batista. O Nilo, eu continuo carnal, mas assim, ó, quando o teu espírito pode entrar em contato comigo, tá? Depois ele deu uma sumida, né? Não, mas é questão também de trabalho, etc. Tal, né? Tadinho. E outras pessoas, Santa a Rodiana, tem tantas pessoas que lá trabalham, que se dedicam a essa missão, vamos colocar dessa forma. Né? Vocês são médium? Bom, a pergunta, ela... Não, direta e seca. Sim, direta e seca por intuição. É uma mediunidade consciente. Não inconsciente, não. Tá? Posso falar um pouco sobre o que pensamos hoje, um pensamento mais moderno sobre a mediunidade. Porque está aí também muitos erros de algumas casas, de algumas pessoas. A mediunidade era tratada até pouco tempo atrás como se fosse um dom especial. E isso então era atribuído a apenas uma pessoa especial. Então falava-se, aquela pessoa é médium, então ela é especial. E assim era tratado a mediunidade. Hoje nós já entendemos que a mediunidade ela é um atributo que o ser humano tem. Certo. Então, todos nós, inevitavelmente, nós estamos conversando ou nos comunicando com o mundo espiritual. Aquelas pessoas que ainda se julgam céticas nesse sentido, nós podemos conduzir essa pedagogia da seguinte maneira. Quando nós estamos orando, nós estamos nos comunicando com um ser que não é carnal. Se você está conversando com Deus, ou se você está conversando com o Cristo, ou se você é devoto de algum santo, ou se você refere-se a um ente querido que já se foi, todos eles são seres espirituais. Então você está se comunicando com o mundo espiritual. E comunicar-se então com o mundo espiritual seria uma definição bem concreta do que seria a mediunidade. Então, nós julgamos que todos nós somos médios. Objetivamente, na sua pergunta, aquela imagem do Chico Xavier psicografando ou um médium recebendo um espírito em comunicação, isso especificamente é um tipo de mediunidade, um tipo de comunicação que alguns médiuns têm. Neste caso, não. Eu responderia não. Mas médium intuitivo nós recebemos... O Chico foi um caso especial, né? Como é o Divaldo hoje, né? Temos vários. Tem. Mas assim, o Divaldo hoje está com 90 aí, né? 90 e alguma coisa. Meu, lúcido, ele fala... Eu assisti algumas entrevistas últimas dele ali. Tá louco, meu. Impressionante.
Aí até teve um menino, um estudante, falando sobre essa aberração que nós temos hoje, da tal da... que querem ensinar nas escolas aí, como é que é? Da escolha. Ideologia de gênero. Exato. Como é que é? Ele pode falar alto? Ele falou baixinho. Ideologia de gênero. Isso. Meu, ele deu uma resposta. Ele falou assim, que não era para julgar o fato da pessoa querer ou não querer. Só que assim, era para ter entendimento que nós nascemos homem ou mulher. E acabou. Tá? Não existe outra coisa. Não existe outra maneira de formar uma família. Como hoje. Estão pensando em família, é juntar um homem com um homem. Para mim tudo bem, tá? Mas não é família. A família tem um significado único. Homem, mulher e prole. Né? Crescer e multiplicar. Certo? Eu quis fazer isso, não deu certo. Brincadeira. Tá, ele falou a respeito dele. Micheline, você? Comungo da mesma ideia. Não teria como ser diferente, né? Não, assim, mas tu és médium, mas também consciente, não... Consciente, sim. Não de... Sensitiva. Sensitiva. Isso. Ok. Existem, a gente pode citar alguns fatos, que você citou o Divaldo Pereira Franco, da linha de frente. Nós temos um outro estudioso, um juiz de direito mineiro, que é o Haroldo Dias Dutra, um grande estudioso da doutrina, e que na característica do médium que acaba sendo assumido pela fala de um espírito, ele não seria. Mas não há dúvida nenhuma que ele está mediunizado nos estudos dele, nas palestras dele, por intuição. E muitas vezes nós estamos caminhando e falando, dando uma aula, falando ao público sobre o tema, e ao encerrar a fala, nós nos percebemos que nós não tínhamos sequer conhecimento para falar sobre aquele tema. Nós estávamos mediunizados, totalmente intuídos por um guia espiritual a perceber a linha de raciocínio e nos falar. Meu Deus, estava preocupado com a coisa, mas acho que eu puxo. Se não me engano, houve um caso no Brasil em que foi aceito como prova, como testemunha, uma carta psicografada. Foi o Chico Xavier. Chico Xavier. E aceitou, da morte do filho do diretor da Tupi, se não me engano. Né? Que eles acusaram o filho dos amigos lá, que o cara tinha tirado, mas a arma tinha disparado acidentalmente. Isso, um acidente. E ele recebeu, nem conhecia, né? E acabou realmente, e foi absolvido o guri. Foi absolvido. Foi legal. Muito mais do que o resultado jurídico, nós precisamos imaginar, sempre com aquele conceito de consolação, o que essa carta teria sido de consolo para os pais da vítima e para os pais do suposto algoz. Exatamente. É complicado, mas tudo bem. Não, verdade, assim, o mundo dos espíritos, que muita gente não há aqueles ascéticos, que não acreditam, os céticos, perdão, que não acreditam, né? Morreu, acabou, enterrou e aos outros que não, que existe uma vida além e tal. O filme é belíssimo, né? Nosso lar, né? É belíssimo. Eu particularmente tenho muitos documentários do Chico Xavier e tal, né? Não sou um seguidor fanático, digo assim, seguidor ativo, não fanático, ativo, melhor a palavra, mas acredito no trabalho, acredito na dedicação desse pessoal que se propõe a oferecer a quem os procuram, primeira coisa, dignidade. Quando eu estou desesperado, eu perco até isso.
a valorização minha, de mim mesmo. Eu vou em busca disso, busca de valorização, dignidade, de verdades. Ah, mas verdade, qual é a verdade? Não sei, cada um tem a sua. Como dizia Confúcio, a verdade não é única, ela é fragmentada. Pega um vaso, quebra, junta o vaso, cola tudo de novo. É difícil. Essa é a verdade. Né? O amor, ele pede a eternidade. Então eu posso bater o meu pé em relação a crenças ou descrenças, mas se eu amo, eu não posso admitir que com o baixar de um caixão no túmulo vai encerrar um sentimento que eu tenho por aquela pessoa. Então, como se sentiria o meu paizinho, o meu vozinho que já se foram, se eu simplesmente encerrasse o meu relacionamento com eles a partir do caixão ter baixado? Não deixaram de ser meu pai, não deixaram de ser meus avós e assim sucessivamente. E fugindo dessa questão de crença, e se a gente fosse entrar numa questão até um pouco lógica, embora isso seja pessoal e a gente respeite, eu não consigo aprender sobre tudo e sobre todas as coisas em uma vida só. Senão, um bebê não morreria. Haveria uma falha na criação. Porque que eu consegui perceber várias coisas e uma outra pessoa não. Então, a lógica nos faz caminhar para perceber a ideia de que a vida não se encerra com o túmulo. Fala, fala, Não, Michele. exatamente. É isso, eu ia falar quando você estava comentando sobre o amor ali. A partir do momento que a gente morre, e ali não acaba o meu sentimento por aquela pessoa. Eu continuo ainda pensando nessa pessoa e amando essa pessoa. Não seria daí o amor se essa pessoa faleceu e eu não penso mais, não dirijo uma luz para essa pessoa, né? Cadê o sentimento? O amor é isso tudo. Uma das maiores demandas que as casas espíritas possuem é pelo atendimento fraterno. Então as pessoas nos trazem os seus anseios. Um grande percentual refere-se a pessoas que querem compreender ou entender ou um apoio para que eles possam aceitar a ausência, a partida de um ser querido. E a frase mais dita, iniciando a conversa, ele diz: eu perdi fulano. Eu perdi o meu filho, eu perdi o meu marido, eu perdi a minha esposa, eu perdi. Então, uma das coisas que a gente faz é conduzir essa pessoa a mudar, inclusive, a terminologia, mesmo que isso seja da boca para fora. O que será que esse ente querido, lá do outro lado, e talvez precisando de luz, de oração, de entendimento, ele está pensando se ele ouvir de mim que nós nos perdemos, que nós não somos mais. E isso faz parte do nosso dia a dia no Centro Espírita. O atendimento fraterno é algo fascinante que é feito num dia público, sempre nas quartas-feiras. Como a demanda é muito grande, um dia normal é um dia de 200 pessoas, mas já atingimos a marca de 300 pessoas, por exemplo, numa quarta-feira, e precisa... Muita gente lá, verdade. As pessoas, quando rezam, não importa se sejam orações decoradas, que aprendeu desde criança, não importa. É uma forma de cada um a conversar com o ser superior, seja Nossa Senhora, o nome que tiver, Jesus Cristo, qualquer santo, Deus, sei lá. Tá? Não tem forma. Em primeiro lugar, não tem forma. Essa história, né? Aparece aquelas imagens lindas aí que nada se faça a minha imagem ou semelhança. Tá, mas tudo bem, a igreja desrespeitou e tem imagens espalhadas pelo mundo todo. Né? Até aquelas que combatiam fazem, né? Até aquelas que combatiam antes, a igreja católica faz. E, assim, ó, é uma coisa que me chama a atenção e eu procurei trocar. Eu rezo a minha Ave Maria sempre, tá? Eu confio muito nessa mãe maravilhosa que Jesus Cristo teve. E eu troquei o final. Por quê? Porque vocês não aceitam a morte e nem a Igreja Católica. Não fala em morte,
fala em mudança de vida. Eu saio desta vida, não, eu saio da morte para a morte que chama é a vida aqui, certo? Que é um paradoxo lá do tempo pós-medieval, certo? Tem um padre lá que falava muito isso, Manuel da Nóbrega. Não, depois, outro. Mas tudo bem. Então, eu não posso falar em morte, se ela não existe e é pregado pelas religiões, seja ela católica, seja espírita. Então, o que eu digo? Eu falo em ascensão. Eu não falo isso. Há muitos anos. Agora e na hora da nossa ascensão. Eu não sei se é subido ou não, né, como a conta fica lá em cima, mas eu prefiro isso de falar de morte. Porque morte acaba. A morte é o término. Eu quebrei uma lâmpada, acabou para ela. Certo? Só que ela pode ser reciclada, ressuscita. Mas essa mudança que você fez, ela é lícita quando ela é feita pelo teu coração. E a oração vai surtir o efeito, independente do que seja, quando ela é feita com o coração. Senão, as pessoas que não sabem nada decorado e não oram, não teriam menor dificuldade. Porque assim, eu falo, aliás, tudo tem que ser feito com o coração. Tudo. Todo programa eu falo a mesma coisa. Eu posso colocar ali na minha comida o que eu quiser. Isso é uma pregação indiana, de mestres de cozinha indianos. Mas se tu não colocar o coração, o teu amor ali, a né? comida acaba, não vale nada. Isso na minha aula, no teu trabalho como médico, né? No trabalho, tu trabalhas com? Eu trabalho no comércio, numa ótica. Tá, tudo ligado. Tá bom. No teu trabalho na ótica, qualquer lugar, ele atrás das máquinas, filmando, né? Tava me contando agora, porque bateu uma foto aqui, só, pelo amor de Deus. Aí, tudo tem que ser feito com amor. Aliás, já falaste no bloco anterior, o amor é tudo. Tem a Carta de São Paulo, né? Que fala sobre os anjos, foi transformado em música até por uma banda brasileira aí. Pode existir tudo, se não existir o amor, não existe nada. Né? O amor é incondicional. Carta de São Paulo aos Coríntios. Exatamente. Cantada por Legião Urbana. Eu sempre esqueço o nome da banda ali, tá? Mas não esqueço São Paulo, que para mim é esse apóstolo Saulo, né? Foi o mais macho daquela época, né? Porque assim, ele trocou a água pelo vinho, ele trocou a noite pelo dia. Ele era uma coisa e de repente ele se transformou justamente naquilo que ele lutava contra, né? Era um perseguidor contumaz dos cristãos. É verdade. E mudou. Isso nós precisávamos no Brasil. Um Saulo que caísse do cavalo e pegasse a espada e... Mas tudo certo. Já voltamos para a cozinha, 135, na casa dos nossos amigos Rômulo Ferrari e Michele Ferrari. Aí, gente, nós estamos de volta com o Pé na Cozinha. O que nós estamos servindo aqui hoje? Sempre uma coisa um pouco diferente do que vocês encontram casualmente, né, na nossa cidade e em outros. Aqui nós temos, eu vou colocar o nome de Sea Encountering 2, que eu já tinha feito um diferente com filé mignon, tá? Hoje aqui nós temos carne moída, temperada com sal, limão com ervas, tá? Tem cebolinha, tem salsinha e não foi pimenta porque a dona da casa não pode, né, comer ou sentir o sabor, ou seja lá que for da pimenta, que lhe causa mal. Aí ele é refogado, né? Depois é colocado camarão. Camarão também no limão e sal, certo?
Tudo junto, misturado. Tudo junto e misturado. Se refoga tudo isso aí. Depois se acrescenta vinho tinto, seco e molho de tomate. Deixa secar, põe-se num refratário, unte bem o refratário. Essa mistura de camarão, né, com a carne moída, coloque queijo, mussarela, tomate e queijo para terminar, ok? O arroz comum, arroz, cebola, açafrão e alho. E aqui, fruta, queijo, tomate, abacaxi e goiaba vermelha. E para acompanhar, pata negra, eu adoro isso aqui, da linha Ouro, é um vinho espanhol, uma delícia de vinho. Eu vou primeiro servir aqui, não vou levantar não, tá? Vou servir primeiro ao anfitrião, para ver se ele aprova ou não, se eu posso, né? Eu já vi que ele tem uma adega ali que ele não é muito chegado no vinho, tá? Ah, então tá bom. Por favor. Michele. Tem uma música dos Beatles, né? Que chama Bel. Eu não sei daí francês, que eu já sou meio legal. Isso, vamos fazer um brinde. E vamos, Paulo, aí, olha, eu sabia. Meu Deus, eu vi um cara servindo, me mandaram um vídeo, o cara servindo vinho, mas ele dança. Aí ele faz assim. Ah, para, não brinca não, gente. Então aqui nós temos o fundador de Roma, o irmão do, né? Olha, ó, olha meu prato aqui. Quer dizer, meu prato não, mas também. Aqui. E a Michele, né? Que é dos Beatles lá, inspirador dos Beatles. Meus amigos, muita saúde, muita felicidade. Muito amor e muito espiritualismo, que precisamos bastante disso. Divino. Por favor, gente, agora vocês Vamos desfrutar então. Vocês vão servir. Agora vem o meu problema. Aguardar. É lógico que eu sempre falo, estão gravando, eles não vão falar ninguém. Né? Não tá bom. Depois eu fico aqui. Meu, tá faltando isso. Não, brincadeira. Por favor, gente. Sirvam. A filha, pode chamar ela para comer agora. Vou chamar ela, verdade. Serve que eu vou servir aqui, eu vou mandar. Ana Lia, como é o... Oh. Tá louco. Gente, assim, ó. Eu tenho que lembrar uma coisa. Toda essa carne e também o camarão, onde é que elas foram preparadas? Preparadas dentro das gamelas, gente, da madeira teca, do nosso querido amigo Sigmar Stoff, lá do Artefatos de Madeira Stoff, lá do fundo do Taboão. Cortei o tomate nas tábuas, aquelas tábuas assim, ó, gente, um pegador do lado. Ó, é higiênico, não cria fungo. O que ele tem de aramado, eu coloquei algumas fotos lá no meu Face até, da exposição que ele participou em São Paulo agora, com o trabalho aqui. No fundo está bom para o mundo, gente. É lindo o trabalho dele. São lindos. Tá? Parabéns à família Stoff por aquilo que estão fazendo. Tem os aramados assim. Tem escorredor de prato. Você está lavando os pratos ali, você coloca, né? Eu sou dono de casa também, né? Aí terminou, enxugou. Você recolhe, você dobra tudo e guarda na gaveta. Tá? Não, pois é. Aí tem essas gamelas, tem suporte para bujão de gás, tem espeto, tem assador. Meu, tá louco, é muita coisa. Beijo ao Sigmar e a Samanta, SS, ó, Sigmar, Samanta e Stoff, tudo 3S, tá?
Outra coisa, aí você faz o churrasco, prepara que tem tudo, né? Aí você prepara tudo, aí chega à tarde, você não, vou fazer agora. Tomar um café gostoso com uma torta alemã, ou com um bolo, ou com cuca, né? Onde? Doce Companhia, cara. Aí você leva lá. Né? Né? Delícia, né? Dona Edith lá com toda a sua equipe, meu Deus, é delícia aquilo lá. Meu, tem um strudel, sei lá, tem umas comidas, né? Agora chegando a Páscoa, a gente, tá louco? Delícia do São Aurélio. Graças a Deus. Senhor, obrigado. Muito bom. Obrigado. Aprovadíssimo. Aí assim, você que tem a sua empresa, né, de consultório, ela que trabalha com comércio, quando você quiser imprimir suas ideias, até achei bonito isso aí, já vi imprimindo ideias, né? A gráfica já vi trabalhando, né? São os 3 companheiros que continuam conosco, que têm colaborado conosco aí. Já vi na Doce Companhia produtos da Estofo, certo, gente? Ó, e a Estofo você compra aí no supermercado, nas lojas 9,99, né, na 1001 e pelo Brasil inteiro, né? Me escreve um amigo lá, eu estava lendo hoje, do Acre. Eu tenho o produto deles aqui, já fiz um monte de propaganda e tal. Pô, legal, tá? Eu fico feliz com isso. Como eu sempre falo, a gente recebe mensagens de 4 continentes hoje, um se perdeu, tá? E é interessante assim, o que o pessoal encontra por aí, quer saber, né? E bem legal mesmo. E a gente fica feliz, são pessoas aqui do Sul, criando, né? Produzindo e mandando. Gente, esse vinho é muito bom, gente. Esse pá também tá louco, meu. Esse prato, isso tudo tá muito bom. Aleluia. Que bom, fico feliz. Combinou. É um prato, assim, ó, eu fiz com filé mignon pro doutor Cedês e pra esposa dele, os 2 dos meus alunos almoço também. Eu fiz o mignon, mas aí vai mel, vai outros ingredientes e tal. O seu Aurélio, isso aqui nos Estados Unidos, ó, Sea and Mountain, ele que me passou o nome, é mar e montanha, quer dizer, campo, tá? Que é a mistura. Então por isso que eu falei hoje, né, Sea and Mountain 2, que é o segundo. Mas na verdade isso aqui é carne moída com camarão ao forno, é o nome, tá? Normal. Só que é a velha história, assim, eu leio a receita, copio a receita e esqueço a receita. Eu faço tudo diferente. Tem ingrediente aqui que não tem na normal e tal, mas tudo certo. Mas assim, gente, nós estamos aqui no Fundo Canoas, na casa do Rômulo Ferrari, da Michele Ferrari. A filha não apareceu, está escondida ainda. Tá? Aí, ele é o atual presidente da Casa de Luz, né? Lá no bairro Taboão, lá do Sematel, né? Entra naquela ruazinha do Sematel, dá a volta lá. E eu acho que a entrada ali para a saída para a Transenchente, né? É, né? Que é ali, né? Sim, dá, por cima dá. Uhum. Tanto ir como vir dá pra. Até hoje eu não entendi nessa Transenchente lá, que eu passei várias vezes agora, recentemente, no ano passado. Por que asfaltaram tudo e tem um pedaço de o quê? De uns 200 metros que não é asfaltado? Por quê? É aquele terreno pelo que eu sei da prefeitura, não é particular. O único trecho não asfaltado é aquele. O que eu vou dizer? Nada. Só perguntei. Só perguntei. E, gente, vamos continuando comendo. Comendo e falando. Que bom, cara. Meu Deus, eu fico feliz. Porque assim, ó. devia experimentar, né? Não, eu sou proibido de experimentar.
Tem uma coisa que tem que falar. Da rifa, não me esqueço, tá? Aí a feijoada anual, que é julho, né? Junho, julho, por aí, né? E o que é essa rifa, Romulo? Chocolate de Páscoa. Né? Chocolate de Páscoa. Aquilo que adoça a Páscoa ali. As mulheres que têm mais jeito montam uma cesta muito bonita e é feita uma rifa e as pessoas vão lá. Está à venda já? Sim, está vendo. Onde pode encontrar isso? Bom, os voluntários estão com fichas, né, com folhas, e lá na casa, nas quartas-feiras, que é o dia público, aí as pessoas acabam adquirindo, tem várias pessoas circulando com as folhas. E vai ser sorteado sempre na quarta-feira, então, que antecede a Páscoa, por uma lógica. E depois temos um outro evento, porque a gente pensa assim, essas rifas acabam, às vezes soam não muito bem, mas é um trabalho voluntário, mas é uma casa constituída, ela possui despesa, nós não recebemos nada pelos serviços que a gente faz, perderia o sentido. Então a gente faz esses eventos para esse tipo de arrecadação. Então esse sorteio de chocolate de Páscoa é um, e nós temos um outro evento, que é um evento que já segue por muitos anos, que é uma feijoada que a gente faz sempre nessa época de São João ali. Então a gente, dependendo da data, nós ajustamos para no máximo início de agosto, normalmente em julho é feita uma feijoada, eu não posso dizer a data ainda. Eu também não sei, porque 2 anos eu até trabalhei, ajudei lá, né, a feijoada lá. Aliás, uma feijoada muito gostosa, né? E desses eventos nós temos uma receita que a gente mantém todo o trabalho e vários projetos que a gente tem lá. Um deles, que é uma menina que brilha hoje, que é a evangelização da infância, que nós fazemos sempre no sábado à tarde. Então amanhã à tarde, às 2 horas, nós estaremos lá cuidando de crianças. Esse amanhã que ele falou foi semana passada, tá? Mas tudo bem. Certo? É isso, né? Semana passada. Mas todo sábado tem esse trabalho à tarde? Tá? Sim, sempre à tarde, começa às 2 horas, não carece de inscrições, nem pagamento de taxa. Trabalhamos com crianças normalmente de 6 a 12 anos nesse intervalo, mas evidentemente que se você tiver um filho de 4, 5 anos, nós vamos recepcioná-lo. Legal. Eu não sabia desse trabalho não. Tá? Nós entendemos que as crianças evangelizadas, eles serão adultos que vão mudar o mundo. Isso sendo um visionário. Se nós formos trabalhar questões imediatas, a ideia é que essas crianças, quando cheguem na nossa fase, não tenham os conflitos que nós tivemos para entender essas coisas do mundo e acabar sofrendo muitas coisas que o mundo nos traz. Elas vão chegar lá com conceitos evangélicos, com os conceitos de amor que nós abordamos nos blocos anteriores, e vão trazer muito mais paz, muito mais tranquilidade. Serão os políticos que nós aqui requisitamos da sua honestidade, serão os pais e mães de família, serão os médicos, serão os administradores, e seja lá qual for a atividade que eles exerçam, que exerçam com dignidade e com muito amor, mudando a vida e mudando o mundo. O próprio Jesus falou a respeito das crianças, né, que a gente deveria, eles queriam enxotar, não, deixa vir, né? Eles são, vou colocar assim, eles são o futuro. Né? E engraçado que vários escritores, filósofos, artistas, falam da criança que enquanto nós respeitarmos a criança que temos também dentro de nós temos todas as condições de crescer e fazer. Quando nós perdemos essa criança interior, morre o homem. É mais fácil você morrer vivo do que morrer morto. Vou colocar dessa forma. Mas por muitas vezes, ao se deparar com um problema, nós deveríamos ser ingênuos
olhando para esse problema como são as crianças, que nós resolveríamos isso muito mais facilmente. Com a nossa malícia de adulto é que nós complicamos muitas vezes e aí a solução acaba ficando longe. Eu lembro, havia uma revista que aconselhava os pais, uma pesquisa feita nos Estados Unidos por uma creche. E a professora perguntou quem era Deus, se as crianças acreditavam em Deus. Agora, várias respostas, e uma criança colocou assim: Deus é açúcar, igual açúcar. Mas como assim? A professora quis saber. É que assim, o açúcar adoça o café. Eu não vejo, mas o café fica doce. Eu não vejo o açúcar, mas está doce, tá? Então, assim, Deus é a mesma coisa. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Ele aqui dentro. Pô, legal. Isso é a verdade. A criança não mente. A criança tem mais visão do que nós todos juntos, né? Ela recebe muito mais mensagens com puta gente, né? Já me avisaram há 2 dias, tá? A criança é realmente sincera, não sei. Fala, meu amigo. Esse trabalho é tão importante e que acaba mudando o núcleo familiar, como as pessoas pensam. Isso a gente recebe dos pais. Nós tivemos um caso de uma das meninas que frequentam então, a evangelização da infância, que teve um ente querido que morreu, que nós tratamos como desencarnou, e eu não posso dizer agora exatamente qual é o grau de parentesco, uma tia, algo assim. E esta menina, com uma idade, né, da ingenuidade, passou a consolar os parentes com os conceitos que recebeu lá nos sábados. de uma forma natural, ingênua, como as crianças falam isso. Não se preocupem, não é ele que está ali, isso é só um corpo, ele já está em outro local, ninguém morre. Imagine isso, como pode soar e como pode modificar uma família. Como olhar para a morte de uma maneira diferente. Olha, eu tive muitos alunos que já foram. E a maioria violentamente. Que é uma interrupção que ninguém espera aqui, né? Assim, a gente fala que não era a hora, certo? E já aconteceu o caso de eu atender, ajudar pessoas, colegas de sala de aula que recebiam essa pessoa. Gente em festa do Concórdia, noite do Havaí, de me buscarem para ajudar a pessoa, a menina que estava com o menino que tinha falecido num acidente de automóvel. E eu conversava, conversava com ele, as histórias com o menino, ele chorava. E ele não queria estar lá, estava. Né? Então, tu não quer estar aqui, mas assim, tu estás prejudicando, neste momento, a pessoa que está te recebendo, de alguma forma. Aí chegou ele, patrão, tá? E ele, braço direito. Gente, para comer. Por favor. Não, verdade, sério. O programa? Hã? Invadir o programa? Tá, grandes coisas. Já invadiram tanta coisa nesse Brasil. Importa que invada o programa com o pé na cozinha? Já disse com o pé na cozinha. Tem alguns que entram com os dois, tem outros que entram só com um, mas não importa. Já invadiram a nossa privacidade, já invadiram a nossa economia, já invadiram o nosso trabalho, já invadiram um monte de coisa. Eu falei hoje aqui que eu não sou de falar de política, mas hoje eu estou porreto. Mas tudo certo. Vou buscar um prato lá para ti, foi. Muito bom. Ô Zé, vai comer, Zé? Não.
Pô, meu, tá louco, meu. Pessoal, sirvam-se. Então, por isso a insistência de comprar óculos. Com o pé na cozinha. Estamos aqui agora com a visita aqui do Leontino, da Vale Europeu TV. Aquele que nos convidou para retornar até, né? Para fazer o programa. Diferentemente do que era feito antes. Comeu, tá? Não falou nada. Eu acho que ele não gostou. Mas assim, não falou nada. Mas, gente, Não pode. Ah, não, então tá bom. Não, se ele falar errado também, eu tá. Obrigado pela presença. Tava. Eu ia fazer polenta para ele hoje, né? Agora parece que ele aprendeu a comer polenta, não sei. Mas, assim, realmente, assim, meus caros, Rômulo e Michele, eu queria ver a filha aqui, mas não veio, mas tudo bem. Tá? Ana Lia. Mas não faz mal. Ela relia a televisão. Tá? Eu só gosto de assistir. Obrigado por aceitarem a nossa visita, o nosso convite aqui, as nossas perguntas, né? Parabéns de coração pelo trabalho que vocês desenvolvem. Um abraço grande novamente ao Adilson, a Lourdes, a todo aquele pessoal voluntário ou não que estão na Casa de Luz. E como eu falei antes, tudo que se faz por bem é gratificante. E vem em retorno um dobro para cada um. Obrigado mesmo. Diferente, como você falou, e desfrutar de um bom papo e poder falar do trabalho que a gente faz como voluntário na Casa Espírita e discorrer um pouco de todas as nuances que a doutrina espírita traz para nós. Obrigado de coração. Obrigado a vocês. Michele? Faço do Rômulo as minhas palavras da mesma forma. Agradeço a visita de todos. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos, qualquer outro tipo de assunto. E é isso aí, uma boa noite a todos. E a comida estava deliciosa. Se eu falar, meu Deus, eu quero deixar uma lembrança. Eu sei que o cozinheiro é ele, tá? Eu vou entregar para ele aqui. Uma lembrança do programa que a gente tem há muitos anos, isso aí. Pode usar, que vai tirar fotografia depois, tá? Tudo certo. Embora eles não mandem para mim, tá? Mas, Oi, querida. Tu vai ganhar uma também? Vai ganhar. Pode pôr. Obrigado. Não, de nada. Vamos usar com muito prazer. E eu quero aproveitar e convidar a... Eu quero o meu presente. Pois é, tem o presente. Cadê? Michele, faz meu favor. presente? Eu não conhecia. Eu falei para ele, não, tem aqui. Deixa ele falar ali depois o que é. Vai. Então, eu quero convidar as pessoas que estão assistindo e vocês para visitarem então a Casa de Luz, conhecer um pouco do trabalho, se inteirar e aproveitar tudo que lá tem para ser oferecido e quem sabe nos dar um pouquinho também do conhecimento que cada um tem. Aí vale a pena. Se você precisa ou não precisa, quiser conhecer, vai lá, tá? Vá. Ele não quer botar no pescoço roxo, tá? Porque o roxo, assim, ó, chega na Semana Santa, antigamente na igreja, né, era tudo roxo, né? Ele não quer, porque nós estamos chegando lá. Aí, ó. Com o pé na cozinha, Vale Europeu TV, tá bom então. Tá bom? Então tá bom. Agora ele colocou, depois eu vou lá bater foto. Oi. Então... E aqui tá o presente, viu, gente? Pois é. Gente, eu não conhecia, daí eu falei pra ele hoje quando cheguei, não, eu tenho aqui. Tá aí, ó. Vamos gravar um programa lá com ele. Você falou de um amigo em comum. Cerveja de abóbora. O Silvio Rode. E de uma pessoa que estava fazendo uma cerveja aqui e eu, por uma coincidência, tinha... Comprou uma caixa. Comprei. Também conheço o Silvio, ele me contou a história dele, achei fantástica. Muito legal. E aí tá aqui. Então, para você saborear a Pumpkin Ale do nosso amigo. Obrigado. Silvio. Não conhecia, o Silvio me falou esses dias, eu fui comentar com ele, então eu tenho uma caixa aqui, moro aqui pertinho. Ganhou um prêmio Saborosa. agora.
né? Primeiro lugar da cerveja. Ele faz duas, né? Ele faz uma de abóbora e uma outra pilsen. Tá louco, meu. Ouro, 2017, tá? Meu Deus. Eu só faço Cuba. Não, gente, assim, obrigado de coração. Eu posso ir lá com ele, lá para tirar uma foto lá? Aí o Lentino vai junto também? Pode ser? Vamos lá. Gente, de coração, obrigado novamente, Rômulo, Michele, Analia, está escondida ainda, tá? Mas vai comigo. É sempre um prazer e falar de assuntos que tratam da alma, não importa. Não importa se você é católico, crente, evangélico, de facção for ou ramo for. Ele falou uma coisa séria, é o que você sente aqui, ó, coração, amor. E é amor incondicional, aquele amor que você sente e não quer nada em troca, você quer se doar, isso é importante. Tá? Parabéns à Casa de Luz, parabéns aos catecistas aqui do Schneider, tá? Parabéns a todos que fazem o bem para os outros. Entendeu? Ó, Com Pé na Cozinha, próximo domingo, novas ideias, novos convidados, nova comida. Namastê.